Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses 4. E nós vamos fazer a leitura bíblica em 1 Tessalonicenses 4, de 13 até o versículo 18. Vá comigo, por favor, ou acesse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4. E eu começo a leitura lá no versículo 13. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Ajudou? Se ajudou, então deixe sua Bíblia aberta aí e ouça a leitura que faço na versão século 21, acompanhe com a sua. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Jesus descerá do céu com grande alarido, com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quero Deus abençoar a sua palavra. A razão da nossa esperança é o tema da mensagem. Os irmãos sabem que na nossa cultura, e em várias culturas, nós temos temas que são tabus. Algumas coisas que nós praticamente não podemos falar. Ou quando falamos, aquilo causa um grande constrangimento, um grande mal-estar. E um dos temas muito difíceis de serem tocados é o tema da morte. Mas a coisa mais democrática que nós temos, e as estatísticas são severas, de cada 100 pessoas que nascem, 100 morrem. Mas nós não gostamos de falar sobre morte. E apesar da morte ser a nossa única absoluta certeza da vida, você não sabe mais nada do que vai acontecer com você. E a certeza que você tem é essa. A menos que Jesus Cristo volte antes, você vai morrer. Eu não sei se já aconteceu com você de receber um telefonema perguntando: você quer comprar um seguro de vida? O operador de marketing, ele quer lhe vender um seguro de vida, como se alguém pudesse assegurar a minha vida e a sua vida. Na verdade, o que ele quer lhe vender é um seguro de morte. Mas se ele disser: você quer comprar um seguro de morte, você não vai comprar. Então, ele lhe propõe um seguro de vida. É uma questão de semântica, irmãos. Até pouco tempo atrás, nós comprávamos carros usados. Você ia para uma concessionária, ia para uma loja de automóveis e comprava um carro usado. Hoje ninguém compra carro usado. Hoje nós compramos carros seminovos. Pode ser um cacareco de 1960, mas é um seminovo. Como seguro de vida não segura a vida.
A vida não pode ser segurada e não pode ser segurada por ninguém. O problema é de marketing, de estratégia de venda, pois como seguro de vida, cria-se a expectativa de que estamos agora seguros. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, trabalha muito bem essa temática da morte. E, aliás, esse é um dos textos mais claros que nós temos nas Sagradas Escrituras sobre a questão da morte. E a Bíblia aqui lida com a morte de uma forma clara, sem rodeios, sem tabu, lida com a morte com a naturalidade das coisas cotidianas. Então hoje nós vamos ver algumas instruções que nós temos no texto bíblico sobre esse assunto. E a primeira orientação que a Bíblia nos dá sobre esse assunto é o seguinte: não sejam ignorantes em relação à morte. Versículo 13. Não sei se está ali, está ali? Coloquei? Então, por favor, pode colocar para a gente ler? Vamos ler todos juntos? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ignorante aqui não é nada mais, nada menos do que a pessoa que nada sabe acerca de um determinado assunto. Aquele que desconhece o tema. O que a palavra de Deus está nos falando é o seguinte: nós não queremos que vocês desconheçam o que acontece sobre essa matéria. Ao contrário, queremos que vocês tenham uma opinião clara sobre esse assunto. É fundamental que a gente tenha conceitos corretos sobre a morte. E quando você tem um conceito teológico errado, isso vai trazer problemas sérios e problemas práticos para a sua vida. Há muitas pessoas que vivem em verdadeiros tormentos de alma, porque sentiram conceitos teológicos errados e ruins. E é por isso que a Bíblia se preocupa em trazer enormes verdades que vão trazer muita segurança ao nosso coração. E por isso nós precisamos não só estudar, mas também tratar desse assunto. E por ser real, a morte não pode ser ignorada. Aliás, a ignorância sobre a morte é uma grande tolice. Aquela pessoa que diz, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não sejam ignorantes, diz a Bíblia. Então nós vamos considerar a morte na perspectiva dos valores eternos. O que vai acontecer depois da morte? Quem aqui fez um método de evangelismo chamado evangelismo explosivo, aprendeu a fazer uma seguinte pergunta: se você morresse hoje, chegasse no céu e Deus lhe perguntasse, olha, aqui está o meu céu, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você acha que diria? Qual seria a resposta que daria? E há muitas pessoas que não querem tratar disso por causa da insegurança que sentem em relação à vida eterna. O que vai acontecer depois da morte? Mas nós precisamos disso. Mas, pastor, como é que nós podemos ter a certeza do que vai acontecer depois da morte? A Bíblia nos responde da seguinte maneira com um texto bíblico. Vamos ler o que disse Jesus? Olha o que é dito. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. A Bíblia nos autoriza a falarmos do céu, porque Jesus que veio do céu, veio nos mostrar o que nos acontece.
Jesus veio nos ensinar sobre esse assunto e ele tratou constantemente dessa questão da eternidade. Quando os discípulos estavam preocupados com a questão da morte de Jesus, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, vou, porque eu vou preparar-vos lugar. E o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, e registrado em João 14, é o seguinte: se não fosse dessa forma, eu não diria nada disso para vocês, porque eu não quero criar uma falsa expectativa no coração de vocês. Eu não quero que vocês sejam alimentados por uma mentira. Se isso não fosse uma absoluta verdade, de que eu vou preparar moradas para vocês, eu não estaria aqui dizendo nada, conversando sobre isso com vocês. Então, meus irmãos, nós não precisamos ser ignorantes, nós não precisamos desconhecer o que Deus nos promete em relação aos que dormem, aos que morrem. Podemos ser ignorantes acerca daquilo que vai acontecer conosco amanhã ou depois de amanhã, mas nós não devemos caminhar carregados de incertezas. Ao contrário, nós podemos caminhar com fé e esperança, crendo nas revelações de Deus e, sobretudo, as revelações que nos foram dadas por Jesus Cristo. Aliás, eu tive experiências muito bonitas com isso. Eu lembro-me de um irmão muito querido, numa igreja por onde passei, que tinha perdido a sua querida esposa, e eles foram casados por mais de 50 anos. E ele me dizia assim com frequência, após a morte da sua esposa: pastor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei por que Deus ainda não me levou, porque tudo que eu tenho de mais precioso na vida está no céu. Várias vezes ele me dizia isso: eu tenho Jesus, Ele está comigo aqui, mas eu quero conhecê-lo face a face lá no céu. E a minha querida esposa está lá. Eu sei que nós não vamos viver uma vida conjugal, mas eu tenho esperança de reavê-la lá. Eu tenho amigos queridos no céu, e eu não sei por que Deus não me leva já. Naquele mesmo ano, na última vez que ele me falou aquilo, ele faleceu com absoluta serenidade de quem parte para se encontrar com o seu Deus. Nós não precisamos ter medo nem ignorar daquilo que nos acontece após morte. Por isso, a primeira orientação é: não sejam ignorantes. A segunda é: ao lidarmos com a morte, devemos fazê-lo com esperança. Versículo 13, está ali? Vamos lá. De novo, versículo 13. Está recuperando ali. Eu leio aqui na minha versão, irmãos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se não houver esperança no nosso coração, nós vamos nos entristecer como aquelas pessoas que são ignorantes sobre esse assunto. E eu queria parar um pouco aqui para dizer que não há problema se diante da morte de alguém querido, a tristeza venha ao seu coração e você chore e você fique triste. Nós somos humanos, nós sentimos saudades. Às vezes eu vejo os crentes que perdem entes queridos, constrangidos porque está doendo, e eles acham que deveriam mostrar que têm uma fé forte e deveriam ficar impávidos. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia nos mostra Jesus chorando diante da morte de um amigo dele. E olha que Jesus sabia que iria ressuscitá-lo.
Harold Kirchner, um rabino americano, ele escreveu um livro intitulado Quando Tudo Não É o Bastante. Pretende ser um comentário de Eclesiastes, mas se você conhece Eclesiastes, você vai procurar Eclesiastes ali, não vai achar. Mas ele escreve muito bem. Se você pegar esse livro, você não vai largá-lo. Vai querer lê-lo até o fim. E ele conta muitas histórias. Ele, como rabino, disse que uma vez estava num funeral e todo mundo parecia que não sofria. Era um funeral de uma pessoa de meia idade, e as pessoas chegavam lá em silêncio, olhavam e ninguém chorava. Até que chegou uma pessoa idosa, um senhor idoso. E quando ele chegou ali, olhou para aquela urna, ele começou a chorar, e ele disse, mas ele era muito meu amigo, e começou a chorar, e começou a chorar. E ele falou, finalmente alguém expressou a tristeza que parecia não haver naquele lugar. Era um velho judeu que chorou. E o que Deus está nos dizendo aqui é que nós não podemos nos entristecer como? Como o quê, pastor? Como aqueles que não têm esperança. É que boa parte do sofrimento das pessoas é pela ausência de convicção sobre a morte. E conversando sobre esse assunto com alguns colegas pastores, um deles contou que na sua igreja havia um irmão que estava com mais de 90 anos, mas estava absolutamente lúcido. E uma das suas filhas faleceu. E ele foi levado ao templo, e ali sofrendo muito, quase não podendo mais se movimentar por sua saúde, mas muito certo, convicto daquilo que ele cria, ele fez a seguinte oração: Senhor, muito obrigado pela minha filha que o Senhor está levando. Eu te agradeço pela bênção que ela foi na minha vida. Irmãos, aquele homem chorando, ele dizia isso, só gente com fé é capaz de lidar com a morte dessa forma. Nós não podemos nos entristecer como quem não tem esperança. Nós podemos sofrer, mas nós temos esperança. A morte para nós não é ponto final, é ponto e vírgula. É passagem. Quem tem fé lida com a morte com tristeza, sim, pela perda da pessoa amada, mas lida como aquele que tem esperança. E a palavra de Deus é muito clara nesse assunto, e a afirmação de Paulo é totalmente diferente dos pensadores da sua época. Um pensador chamado Esquilo diz, uma vez que o homem morre, não há esperança. Catulo, pensador romano, poeta romano, disse assim, quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua e nós devemos dormir. Mas não é essa a visão do apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Ele diz, não podemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Não podemos ser ignorantes, não podemos deixar de ter esperança quando o assunto é morte. Mas, em terceiro lugar, nesse texto, o apóstolo Paulo compara a nossa morte, a morte do crente, a morte do cristão, a alguém que dorme. Versículos 14 e 15. Temos aqui? Eu estou demorando porque, irmãos, nós sempre temos. Não temos aí? Não? Eu leio aqui na minha versão. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus,
vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Na minha versão é já faleceram, mas na versão que eu coloquei, aqueles que já dormem. Muitas pessoas, equivocadamente, por causa de a tradução já dormem, defendem a ideia do sono da alma, o sono da morte, ou da existência inconsciente até a ressurreição. Os nossos amigos adventistas do sétimo dia defendem isso, acham que depois da morte, depois que você morre, você vai dormir, e a linguagem bíblica aqui é chamada de eufemismo. É uma forma branda para você dizer coisas duras, coisas difíceis. E você usa esse eufemismo para descrever a morte. Foi exatamente assim que Jesus fez em João 11, quando ele foi contar para os seus discípulos que Lázaro havia morrido. E em João 11, versículo 11, Jesus disse para os seus discípulos, Lázaro dorme. Mas os discípulos não entenderam. Falaram, se ele dorme, está tudo bem. E ele teve que voltar e dizer, Lázaro morreu. Para que eles entendessem, mas eu vou despertá-lo. Quando Jesus disse, Lázaro dorme, eles não entenderam. Só quando Jesus usou a palavra mais forte, Lázaro morreu, foi que ele entendeu. Paulo, inspirado por Deus, usa o mesmo texto aqui. Ele está querendo que entendamos a morte como um cochilo, mas na verdade a Bíblia não nos ensina o sono da alma, que nós vamos ficar dormindo, 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 até a ressurreição e a volta de Jesus. A Bíblia não ensina. A Bíblia ensina assim que a transição entre a vida aqui e a vida pós-morte é imediata. E andar com Cristo aqui, nós andamos com Cristo aqui e estaremos com Cristo já na eternidade. Jesus disse ao ladrão da cruz, e se você acompanha os nossos estudos bíblicos sobre as 7 palavras da cruz, na quarta-feira passada, nós falamos sobre a segunda palavra, quando Jesus virou-se para o ladrão e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse, olha, você vai dormir, e daqui a alguns milênios, nós vamos nos encontrar lá no paraíso. Ele disse, hoje, realidade presente, nós vamos apenas passar daqui para lá. E você vai passar daqui para lá. E nós vamos estar juntos no paraíso. Na parábola do rico e o Lázaro, Lázaro, quando morre, é levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, também diz que vivia uma tensão de alma tremenda, porque ele queria estar vivo aqui para ajudar os irmãos em Cristo, mas ele também queria morrer e estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. Na mente do apóstolo, morrer era estar com Cristo, era experimentar a comunhão plena com Cristo. Então, quando um crente morre, vive exatamente essa experiência de estar com Cristo. Aliás, Jesus falando em João 14 diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não houver, eu vou preparar morada. E se eu for e vos preparar morada, virei para vós mesmos, para que onde eu estiver,
e estejais vós também. Eu estava lendo a história de um pastor que faleceu cedo, com 56 anos de idade. Minha esposa falou que eu estou falando muito sobre pastor, eu tenho que falar de pessoas comuns. Mas quando esse pastor estava falecendo, a esposa estava ao seu lado e ele começou a sorrir de repente e disse: ele está vindo, ele está vindo. E a esposa perguntou: mas quem está vindo? E ele disse: meu Jesus está vindo me buscar e é lindo, muito bonito. E faleceu dizendo isso. Saudoso, muito querido meu, um amigo grande meu, pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. No seu primeiro pastorado em Marília, São Paulo, foi visitar uma senhora idosa no hospital. Estava conversando com ela, de repente ela olhou para a janela e olhando para a janela falou: o meu rei está vindo, pastor, o meu rei está vindo. E ele olhou para lá para ver alguma coisa, não viu nada na janela, mas ela estava vendo alguma coisa que ele não via, o sorriso no rosto dela, e quando olhou para ela, ela já tinha partido para o Senhor. Pastor Isaltino volta e meia contava: ele está vindo me buscar, ele está vindo me buscar. Pastor Ed René Kivitz diz uma frase que eu gosto: creio na vida após a vida. Creio na vida após a vida. Nada de sono de alma, não. Você morreu e já está em outra realidade espiritual. E quando choramos ao redor do corpo, nós estamos chorando por nós mesmos. É isso mesmo. A outra pessoa, se é crente, já foi e ela está experimentando outra realidade se ela amava Jesus. Por isso a Bíblia nos explica a morte com um eufemismo: é apenas um sono. Agora, quais são os dois fundamentos e as razões da nossa esperança para que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falasse isso para nós e nós viéssemos a crer nessas palavras? São dois. O primeiro está no versículo 14. O primeiro fundamento é histórico. A morte e a ressurreição de Jesus é o fundamento que nos dá a base para termos essa esperança. E ele diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus Cristo, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. O primeiro fundamento é a morte e ressurreição de Jesus. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, você não precisa ter medo, desespero ou ignorância quanto à morte. Lá em 1 Coríntios 15, 55 a 57, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 55 a 57, onde está, ó morte, tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo zomba e brinca com a morte, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Você sabe que é o aguilhão, não é? Aguilhão é um ferrão. Aguilhão é um ferrão. Era uma lança fina que o boiadeiro coloca no lombo do gado, que deve doer pra caramba, para que o boi vá exatamente na direção que ele quer que ele vá. A Bíblia nos diz em Hebreus 2, versículo 15, Cristo veio nos libertar, veio libertar todos aqueles que estavam presos pelo pavor da morte.
Hebreus 2,15. Cristo veio libertar todos aqueles que estavam presos pelo pavor da morte. Se você conhece Jesus, Jesus já nos libertou do pavor da morte. Paulo zomba da morte, cadê você? Onde está a sua vitória? E ele lida ironicamente com a morte, como se ela fosse sem importância. Mas foi a maneira que ele encontrou para nos dizer: eu tenho tanta convicção de que a morte para mim e para o crente já não tem peso. Ela já não é um aguilhão, ela já não é um ferrão, não é algo para eu ficar perturbado de madrugada, não é algo para que eu fique me angustiando nas minhas noites, deixando meu coração sobressaltado. Onde está, ó morte, a tua vitória? E se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Jesus é a primícia dos que morrem. Se você não crê na ressurreição de Jesus, aconselho você a ir à nossa página na internet. E algumas quartas-feiras atrás eu falei sobre as evidências da ressurreição de Jesus. Vá lá, ouça, e eu tenho certeza que você pode ser abençoado ali. Irmãos, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus é a primícia dos que morrem. É isso que diz o apóstolo Paulo. Primícia é o primeiro fruto, primícia é a primeira produção, primícia é o primeiro lucro, primícia é a primeira alegria. Ele é o primeiro dos outros que ressuscitarão, é isso que diz a palavra de Deus. Ele morreu plenamente, ressuscitou e foi o primeiro fruto da ressurreição. O que Jesus fez foi vivendo assim e morrendo assim e ressuscitando assim, veio nos ensinar que assim também acontecerá conosco. Então, como a vida de Cristo é o nosso fundamento, assim, da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, nós também morreremos e ressuscitaremos. Meus irmãos, isso aqui é fundamental para o nosso coração. É a base da nossa confiança, da nossa fé. É a obra plena de Jesus Cristo, sacrifício pleno de Jesus Cristo, culminando com a ressurreição e a sua glorificação, que nos trazem essa segurança. Então, o primeiro fundamento, a primeira razão para a nossa esperança está na vitória plena de Jesus Cristo sobre a morte. O segundo fundamento é escatológico. Nesse texto aqui, o primeiro fundamento é histórico. Jesus morreu e ressuscitou. E ele ressuscitará aqueles que são dele. O segundo é escatológico. Versículo 15. Quero olhar para a sua Bíblia. Então vamos lá de novo para 1 Tessalonicenses. Eu já fui para o outro lado, agora volto para Tessalonicenses e leio. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram, porque ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, um dia Cristo vai voltar. Um dia Jesus Cristo vai retornar em glória. E Ele
que é o primeiro fruto daqueles que dormem, e se nós cremos que Jesus ressuscitou e que ele foi glorificado, ele vai voltar, e nós também precisamos crer que nós vamos ser participantes da sua ressurreição. E quando ele voltar, o nosso corpo será reintegrado e o nosso corpo ficará glorificado. E na mente de Paulo, a volta de Cristo era tão iminente que ele diz: nós os vivos, versículo 17, nós os vivos seremos arrebatados. E ele está se incluindo nisso. Jesus pode voltar a qualquer momento e essa é uma promessa da palavra de Deus. E a Bíblia usa uma expressão dizendo assim: num abrir e fechar de olhos. E o apóstolo Paulo diz que os mortos ocuparão o lugar de destaque no juízo final. Agora, o elemento diferencial do quadro da morte é a esperança. Você pode lidar com a morte com esperança ou sem esperança. A questão não é a morte em si, mas a forma como você interpreta a morte. E o que acontece? Muitas pessoas caminham para a morte sem nenhuma provisão para a sua alma. Caminham acusando homens, acusando a morte, acusando a Deus. E a gente olha para as pessoas e ouve isso. Cazuza escreveu uma música chamada As Cobaias de Deus. E a percepção que ele tem de Deus e da morte naquela música é muito triste. Quando os homens olham para a morte dessa forma, o que resulta é agonia. Nietzsche, um dos filósofos mais badalados por aqueles que não creem, morreu urrando como um animal. O sofrimento da alma dele sem fé era muito grande. E ele, blasfemando e cheio de ódio e de desespero, enfrentou a morte. Mas eu tenho visto tanta gente morrendo porque crê que Jesus morreu e ressuscitou e voltará. Eu tenho visto gente morrendo com galhardia, com graça e com uma confiança sobrenatural. Eu ouvi um pastor contar a história de sua mãe, que era mãe de 10 filhos. E os filhos foram chegando à UTI, ela passou mal e foi internada na UTI, ficou um tempo na UTI, os médicos avisaram a família que ela estava piorando. Então a família se reuniu embaixo, no hall do hospital, e alguns filhos pastores subiram porque conseguiram visitá-la. E ela lá mal, mas conseguia se comunicar, e ela disse assim para um dos filhos: filho, eu sei que vocês estão orando lá embaixo, orando para que Deus poupe a minha vida, mas por favor, parem de orar. Parem de orar. Vocês estão me atrapalhando. Eu quero ir para os braços do Pai. Parem de orar. Uma família de crentes orando. E o filho falou: o que eu vou fazer? Eu queria a minha mãe, mas ela quer ir para o Pai. Então, eu vou dizer: Pai, seja feita a sua vontade. Irmãos, mas há uma coisa a mais. Quem crer nessas verdades tem conforto. Versículo 18, o apóstolo Paulo escreveu isso. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quem crê na morte, como ela é descrita na Bíblia, é consolado. A morte pode nos desarticular, a morte nos entristece, ela pode nos deixar muito tristes, mas a morte de um crente traz consolo, a palavra de Deus traz conforto.
E a morte não leva só idosos, mas leva jovens. Anunciei no início do culto o falecimento de um rapaz de 30 anos de idade. Mas nada é mais confortante do que experimentar a morte com fé no Senhor Jesus Cristo. Eu estudei na Escola Técnica de Química e Têxtil do Senai, dos 13 aos 16 anos de idade. Quando eu entrei lá, no dia que eu entrei, houve um trote muito grande, colocaram a gente num campo de futebol e levaram um cachimbão, um charutão desse tamanho, já contei isso aqui, babado, cuspido, e cada um tinha na fila que dar uma tragada naquele charuto. E o charuto estava chegando perto de mim. E eu falei assim, acho que eu vou baforar esse negócio aí, se eu disser não, vai criar um problema danado. E eu estava rendido. E aí, nós não nos conhecíamos, éramos calouros, faltando 4 pessoas para chegar. Um colega meu falou assim, não vou fumar, sou crente em Jesus Cristo. Então, por fé, questão de fé, nós não vamos colocar você para fumar. Aí veio, chegou a minha vez, eu falei, não vou fumar, sou crente em Jesus Cristo, sem vergonha. Eu estava rendido, irmãos, eu ia dar uma baforada naquilo, mas aquele amigo que eu não conhecia ainda, crente convicto, disse, não vou fumar, não vou beber isso, eu sou crente. E aquele rapaz deixou um testemunho lindo. No 2º ano ele faleceu de leucemia. E nós todos daquele colégio fomos por seu funeral. Tinha 16 anos ele. E nós assistimos um testemunho dos mais bonitos e tocantes que eu já ouvi. E eu fiquei envergonhado do tipo de testemunho que eu estava dando, mas aquele meu colega brilhou naquela escola e deixou um testemunho da luz, e a morte dele falou mais de Jesus do que qualquer outra coisa. Meus irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já partiram. Irmãos, não há nada mais desesperador também do que enfrentar a morte sem esperança. Já contei aqui, irmãos. Meu diácono da nossa igreja, irmão Edmundo Galeão, disse, pastor, eu tenho uma vizinha que é a minha segunda mãe. Ela me ajuda e me cria junto com a minha mãe. Eu tenho um carinho por ela muito grande. Ela está doente no hospital. Já falei de Cristo para ela, ela não entregou a vida a Cristo. O senhor não pode ir lá comigo hoje? Ela está ficando muito mal, ela vai morrer. Ela tem pouco tempo de vida. Eu queria tanto que ela aceitasse Jesus. O senhor não pode ir lá falar de Cristo para ela? Posso. Aí almocei, fiquei orando e perguntando, Senhor, o que eu digo para ela? Eu vou ser rápido. E fui muito objetivo. Lá no leito do hospital, disse para ela que ela precisava entregar a vida a Jesus Cristo. Eu disse, a senhora quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Sabe o que ela me disse? Pastor, eu vou à sua igreja quando sair daqui. E eu disse, eu vou ficar muito contente se a senhora for, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da senhora entregar aqui agora sua vida a Jesus. Pastor, quando eu for à igreja, quando eu sair daqui, eu vou à sua igreja. E cumpriu mesmo, porque morreu naquela noite e a família pediu que o corpo ficasse lá na igreja. Mas eu vi o maior desespero nesses 40 anos de ministério pastoral. 4 filhas de meia idade arrancando os cabelos, literalmente. Não estou poetizando, não. Literalmente arrancando os cabelos e diziam, nunca mais veremos nossa mãezinha. E uma gritava para a outra, nunca mais veremos nossa mãezinha. É isso que acontece com quem não tem esperança. Mas a palavra de Deus diz assim,
consolai-vos. Consolai-vos como? Consolai-vos com essas palavras, não sejam ignorantes, tenham esperança. Jesus ressuscitou e Ele vai nos ressuscitar também. Jesus voltará e nós iremos com Ele também. E com essas palavras, nós nos confortamos, nós nos consolamos crendo. E aí eu chego para o meu irmão e digo, o seu coração está difícil, está muito triste, mas a morte não é o fim. Ainda há outro capítulo, ainda que a gente não veja aqui, mas a gente verá depois. E aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, diz o apóstolo Paulo. Há um capítulo glorioso para os crentes, porque esse consolo não é só individual, para quem está passando pelo vale da sombra da morte, mas também para todos nós que às vezes ficamos amedrontados, nos sentimos ameaçados, desanimados, eventualmente acuados diante da morte. Às vezes diante da brutalidade, de sorte que o apóstolo coloca a morte como, não como um inimigo, mas como algo que foi vencido por Deus, e essa vitória Ele nos dá em Cristo Jesus. Inclusive em 1 Coríntios 15, ele fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. E é por isso que a gente tem de lidar, tem de conversar sobre isso, e tem que lidar com isso. E nós precisamos também crer nisso. É que Paulo nos lembra que a morte teve o seu poder relativizado, porque a obra de Jesus Cristo a neutraliza. A fé em Cristo relativiza as forças da morte. A fé em Cristo pega esse esmagamento da nossa existência e diz, olha, preste atenção, não é bem assim. E aí eu abraço meu irmão, ele me abraça e nós nos consolamos com as verdades do Evangelho. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, quando lidamos com a realidade da morte, o segredo para vencê-la é nos fundamentarmos com as razões da nossa esperança. Olhamos para o Senhor Jesus e dizemos, assim como Cristo morreu e ressuscitou, Ele voltará dos céus para um novo céu e uma nova terra. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E o texto acaba, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que pode nos consolar é a convicção da palavra de Deus, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito, para guardar aquilo que me confiou o Evangelho de Jesus Cristo, até o dia final. Então, sem fé em Cristo não há consolo. E eu queria terminar dando uma palavrinha para você que está debaixo do tacão, você que está debaixo do aguilhão da morte. Eu queria dar uma palavrinha para quem está aqui, quem está me ouvindo, que ainda não depositou a sua confiança plena em Jesus e na obra que Ele fez lá no Calvário. Eu quero convidar você a olhar para a cruz de Jesus. E eu quero convidá-lo para se render a Ele, entregando sua vida a Ele de forma plena, colocando sua confiança plena na ação de Jesus. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, é possível que você esteja
dominado pela incerteza quanto o assunto é morte. E eu queria dizer que esta certeza e segurança, ela pode ser plenamente encontrada em Cristo. Quando olhamos para Jesus com o nosso coração carregado de fé, a morte deixa de ter poder sobre nós. Ela é libertadora, essa fé. E nós passamos a experimentar uma vida segura e de paz com Jesus. Então, irmãos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vamos orar ao Senhor? Vamos. Senhor, eu tenho estado convicto daquilo que eu tenho crido. Mas eu conheço pessoas que, quando o assunto é morte, estão dominadas por medo. E eu queria que o Senhor encharcasse a alma dessas pessoas, dessa esperança profunda, rica e abençoadora que vem da Tua palavra, que vem da obra de Jesus Cristo lá no Calvário. E eu quero também que esta santa convicção ensinada na palavra de Deus chegue ao coração desses queridos que estão nos ouvindo e que ainda não abraçaram a fé no Senhor. Pai, nós te damos graças pela vitória que Jesus obteve naquela cruz. Damos graças pela vitória que Jesus obteve sobre a morte. Damos-te graça pelas convicções que essas palavras trazem para o nosso coração, ó Pai. E queremos pedir que o Senhor encharque a nossa vida dessa esperança, que em momento algum nós fraquejemos com dúvida ou com medo, mas que o Senhor possa fincar essas verdades no nosso coração, trazendo esperança. E eu oro aqui por irmãos e irmãs que aqui pedem que o Senhor traga conforto para pessoas que estão passando por situações de perdas. Oram também, ó Deus, por aquelas pessoas que estão aqui ainda sendo dominadas pela brutalidade da morte. Que nessa noite a tua fé, a fé salvadora, brote nesses corações, trazendo para eles alegria e segurança. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém.